Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor William. Nessa oportunidade, nós daremos continuidade ao nosso estudo sobre equações do segundo grau. Hoje, nós veremos as equações completas e as equações incompletas. Então, vamos lá. Então, primeiro, nós veremos as equações completas. Completas com A, B e C. Então, a equação do segundo grau completa com A, B e C, ela se apresenta dessa seguinte forma: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, essa é a fórmula da equação do segundo grau completa contendo A, B e C. E com um detalhe interessante, esse A tem que ser sempre diferente de zero. Não pode ser zero, porque se esse A for zero, essa equação do segundo grau passa a ser uma equação do primeiro grau. E aí nós temos vários métodos de resolução para essa equação. Nós temos a fórmula de Bhaskara, nós temos o método de completar quadrados e nós temos a fatoração. Nesse vídeo, nós trabalharemos de forma com a fórmula de Bhaskara. No próximo vídeo, nós iremos trabalhar todos os métodos de resolução de uma equação completa. Então, o exemplo de número 1, nós temos aqui x ao quadrado mais 10x menos 11 igual a zero. Eu tenho aqui uma equação de segundo grau. Essa equação ela é completa. Completa por quê? Porque ela contém o valor de A, o valor de B e o valor de C. Quem é o valor de A? O valor de A é o numeral que acompanha o termo ao quadrado. Nesse caso, o termo ao quadrado é o x, então x ao quadrado. Quem está acompanhando o x ao quadrado? Não aparece o numeral. Quando não aparece o numeral aqui, esse número é 1. Então, é 1. Quem é o B? O B é o número que acompanha o termo x sem ser ao quadrado. Nesse caso aqui, é o 10. E quem é o C? O C é o termo independente. Ele não acompanha o x ao quadrado e não acompanha o x, ou seja, ele não contém o x. Ele é o termo independente, nesse caso aqui, menos 11. Ok? Então, temos aqui o valor de A, valor de B e valor de C. Então, como eu falei anteriormente, nós temos vários métodos de resolução: Bhaskara, completar quadrado, fatoração. Então, nós podemos resolver essa equação dessa forma. Então, vamos lá. Eu vou, a princípio, utilizar a fórmula de Bhaskara. Então, utilizando a fórmula de Bhaskara, nós vamos colocar assim: x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o valor de A. Então, essa aqui é a fórmula de Bhaskara. Deixa eu ver aqui esse delta aparecendo lá. Então, x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada do delta sobre 2 vezes A. Lembrando que, nesse caso aqui, o meu delta será calculado separadamente, b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Nesse caso aqui, o delta está sendo calculado separadamente. Ok. Então, se eu usar essa fórmula aqui, eu calculo o delta separado. Ou eu posso utilizar, já calculando o delta dentro da fórmula de Bhaskara. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Isso tudo dividido por 2 vezes A. Posso usar assim, posso usar dessa forma. Eu vou usar aqui separado. Depois nós podemos fazer com ela junto. Então, vamos lá. Usando a fórmula de Bhaskara, nós vamos calcular o delta. Delta
é igual a B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual. Quem é o B? O B é o 10, fica 10 ao quadrado. Menos 4 vezes o A. Quem é o A? 1. Vezes o C. Quem é o C? O C é menos 11. Então, cuidado aqui, ó. O C é negativo. Obrigatoriamente tem que ficar entre parênteses. Delta é igual a 10 ao quadrado. 10 vezes 10 dá 100. Aqui é uma multiplicação, então tem que fazer o jogo de sinal. Menos com menos dá mais. 4 vezes 1, 4 vezes 11, 44. Delta é igual a 100 mais 44 dá 144. Então, achei meu delta. O meu delta é igual a 144. Agora, o que eu faço? Coloco na fórmula de Bhaskara. X igual a menos B, mais ou menos, raiz quadrada de delta, isso tudo dividido por 2 vezes A. X igual o menos da fórmula. Aí você vai para o B, ó. O B é positivo e o sinal aqui da fórmula é negativo, então positivo com negativo dá negativo, fica menos 10. Mais ou menos raiz quadrada de delta. Quanto foi o meu delta que eu encontrei? O meu delta foi 144. Aí eu coloco aqui 144. Isso tudo dividido por 2 vezes o A. Quem é o meu A? O meu A é 1. Então, 2 vezes 1. X igual a menos 10, mais ou menos, raiz quadrada de 144. A raiz quadrada de 144 é o 12, dividido por 2 vezes 1, que vai dar 2. Então, agora, o meu x', lembrando aqui que esse mais ou menos, ele vai representar o valor que sai de dentro do radical. Então, a raiz quadrada de 144 é 12. Eu vou pegar esse valor aqui, menos 10, somar com 12 e dividir por 2, vai ser o meu x'. Depois eu pego menos 10 com menos 12 e divido por 2, vai ser meu x duas linhas. Porque a equação do segundo grau, ela possui duas raízes. Então, menos 10 mais ou menos 12. Então, eu vou pegar primeiro o positivo. Então, mais 12 sobre 2. X', sinais diferentes, subtrai, conserva o sinal do maior, valor absoluto, 12 menos 10 dá 2, dividido para 2 dá 1. Então, meu x' deu 1. E o meu x duas linhas? Eu peguei somando 12, agora eu pego subtraindo 12. X duas linhas, sinais iguais, soma os numerais, então dá menos 22, dividido para 2 dá menos 11. Então, eu fiquei com 1 e menos 11. Logo, o meu conjunto solução é menos 11. Sempre colocamos o negativo primeiro, que é o menor, e o 1, que é o maior. Então, esse é o conjunto solução dessa minha equação. Então, a forma que nós encontramos para resolver. Esse exemplo de número 1. Aí nós temos agora, fazer um exemplo de número 2. Exemplo 2, x ao quadrado, menos 5x mais 6, igual a 0. Então, agora nós temos aí, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Então, nós queremos encontrar as raízes dessa equação completa. Eu fiz por Bhaskara, agora eu vou fazer pelo método de Bhaskara também. Só que eu vou utilizar a outra fórmula. Eu vou utilizar a fórmula agora, o delta sendo calculado junto. Então, fica assim. Destacando o valor de A, valor de B e o valor de C. No próximo vídeo, nós faremos um vídeo só com os métodos de resolução de uma equação de segundo grau. Então, o meu A aqui é 1, o meu B aqui é menos 5 e o meu C é 6. Então, agora eu vou calcular
o delta junto dentro da fórmula de Bhaskara. X igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, isso tudo dividido por 2 vezes a. X igual o menos da fórmula, aí você vai para o b está negativo, então menos da fórmula com menos do b. Vai ficar assim, ó, o menos fora e o menos dentro, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, que é um b, menos 5, abre parênteses, menos 5 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é o 6, fechando o sinal da raiz. Isso tudo dividido por 2 vezes o a. Quem é o a? 1. X é igual, menos com menos dá mais, vai ficar 5, mais ou menos a raiz quadrada, base negativa elevado a expoente par. Então, toda vez que a base for negativa e o expoente for par, então base negativa e expoente par dá positivo. Então, fica mais positivo aqui. Mais 5 ao quadrado. 5 ao quadrado dá 25. Menos 4 vezes 1, 4, vezes 6, 24. Isso tudo dividido por 2 vezes 1, que dá 2. X igual a 5, mais ou menos, raiz quadrada, 25 menos 24 dá 1, sobre 2. X é igual a 5, mais ou menos, raiz quadrada de 1 é 1, sobre 2. X é igual, Xerlinha agora, 5 mais 1, sobre 2. 5 mais 1 é 6, dividido para 2, isso dá 3. Então, meu x' é igual a 3. E agora, o meu x duas linhas. Meu x duas linhas. Eu peguei o 5 somando com 1, agora eu pego o 5 subtraindo o 1, dividido por 2. 5 menos 1 dá 4, dividido para 2, isso dá 2. Logo, o meu conjunto solução será o 2 e o 3. Eu vou dar aqui o espaço para vocês tirarem o print, para nós continuarmos. Então, muito bem. Agora o que nós faremos? Nós veremos agora as equações do tipo 2. As equações incompletas. Nós veremos agora as equações do tipo 2, as incompletas. Nós temos dois tipos. Nós temos as incompletas com a e b, que é ax ao quadrado mais bx igual a 0. Essas são as incompletas com A e B. E nós temos as incompletas com A e C, que nós veremos logo após. Então, nesse caso aqui, ó, as incompletas com A e B, nós temos o termo A, que acompanha o x ao quadrado, nós temos o termo B, que acompanha o x sem C ao quadrado, e não temos o termo C. Nesse caso aqui, o meu A também tem que ser diferente de 0, e o meu C, que não aparece aqui, é igual a 0. Então, o meu A diferente de 0 e o meu C, que não aparece aqui, o meu C é 0. O A tem que ser diferente de 0 e o C tem que ser igual a 0. Então, nesse caso aqui, nós temos uma incompleta, nós podemos utilizar qualquer método de resolução. Bhaskara, completar quadrado, fatoração. No entanto, há um método mais apropriado quando a minha equação ela é incompleta com A e B. Quando ela é incompleta com A e B, nós utilizamos a fatoração, colocando o termo comum em evidência. Então, exemplo de número 1, vou colocar assim, 5x ao quadrado menos 15x igual a 0. Então, eu tenho uma equação aqui incompleta com A e B, porque quem é meu A?
Meu A é o que está acompanhando o termo ao quadrado, é o 5. E o meu B é o que está acompanhando o termo que não está ao quadrado, menos 15. Nesse caso, o C não aparece, então meu C é 0. Eu tenho uma equação do segundo grau incompleta com A e B. O termo C não aparece. Vou utilizar a fatoração. Como é que fica? Fica assim, ó, 5x ao quadrado menos 15x igual a 0. Vou pegar agora e vou verificar em relação à incógnita. Em relação à incógnita, eu tenho x ao quadrado e tenho x. Em relação à incógnita, há um termo comum, porque eu tenho x aqui no primeiro e tenho x no segundo numeral. Então, esse x é comum. A potência desse x aqui é 2, a potência desse x aqui é 1. Quando não aparecer o expoente, é 1. Então, eu coloco o de menor expoente em evidência. Abro parênteses. Agora, vamos verificar os numerais. Eu tenho 5 e tenho 15. O 15 divide por 5. Ó. O maior divide pelo menor. Toda vez que o maior dividir pelo menor, o menor é o termo comum. Por que o menor é o termo comum? Porque 5 divide por ele mesmo e o 15 divide por 5. Esse termo comum tem que ser um numeral que ele seja divisível pelos dois. Então, nesse caso, o 15 tem que dividir pelo 5 e o 5 tem que dividir por ele mesmo. Como todo numeral divide por si mesmo, o maior também tem que dividir pelo menor. Então, coloca-se o menor em evidência. Agora, o que nós faremos? Nós faremos o processo de fatoração. Então, como é que ocorre esse processo de fatoração? Então, vamos lá. Eu pego esse termo aqui, ó, o 5x ao quadrado, coloco aqui, ó, 5x ao quadrado, e divido por esse termo que está em evidência, ó, 5x. Então, eu pego esse termo aqui, ó, o primeiro termo que está elevado ao quadrado, e divido porque eu coloquei em evidência. Então, vamos lá. Eu tenho 5 multiplicando e 5 dividindo, ó, em cima e embaixo. Cancela. Aí ficou x ao quadrado dividido por x. Aqui o expoente é 1. Eu tenho uma divisão de potência de mesma base. Você repete a base x e subtrai o expoente. 2 menos 1 é 1. Só que x elevado a 1 é o mesmo x. Então, 5x ao quadrado dividido por 5x vai dar x. Você coloca o x aqui. Aí menos. Agora você pega esse termo aqui, ó. 15x dividido por quem está em evidência, que é o 5x. O mesmo numeral em cima e embaixo, multiplicando e dividindo. Ó, cancela o x. Aí ficou 15 dividido por 5, que dá 3. Então, nesse caso aqui é 3. Fechou, iguala a 0. Pronto. Aqui eu tenho um produto de dois numerais que dá 0. Ou seja, para que em um produto de dois numerais dê 0, um dos dois tem que ser 0 ou os dois tem que ser 0. Ou um dos dois é 0 ou os dois são 0. Eu vou pegar o de fora e igualar a 0. 5x igual a 0. Isolo x, vai ficar 0 dividido por 5. 0 dividido por 5 é 0. Essa aqui é a minha primeira raiz. Já achei um que é igual a 0. Agora eu pego o que está dentro. X menos 3 igual a 0. Isolo x é igual. Está negativo, passa para o segundo membro positivo. Aqui tinha 0, ó. 0, aqui está menos e para cá mais 3. 0 mais 3 vai dar 3. É o x igual a 3. Então, o meu conjunto de solução aqui é 0 e 3. Pronto. Está resolvida essa equação.
Exemplo 2. Vou pegar agora 2x ao quadrado mais 14x. Então, vamos destacar. O A é 2, o B é 14 e o C não aparece, o C é 0. Então, pegando agora 2x ao quadrado mais 14x igual a 0. Vamos usar o processo de fatoração. Então, eu tenho x ao quadrado no primeiro e tenho x aqui no segundo. Coloco o menor em evidência. Abro parênteses. Eu tenho agora o menor, que é o 2, e o maior, que é o 14. Eu já sei que 2 divide por ele mesmo. Preciso saber se o 14 divide por 2. 14 divide por 2, divide. Então, 2 é o termo comum também. Aí, o que eu faço? Vou abrir aqui um parênteses. Então, coloquei aqui um parênteses e esse 2x fica em evidência. E eu vou agora fatorar esses termos. Vou pegar primeiro 2x ao quadrado e dividir por 2x. 2x ao quadrado dividido por 2x. Então, esse termo dividido por esse que está em evidência. Eu tenho o mesmo número em cima e embaixo, multiplicando e dividindo, eu cancelo. Aí ficou x ao quadrado dividido por x. Aqui não aparece expoente, é 1. Divisão de potência de mesma base. Você repete a base e subtrai o expoente. 2 menos 1 dá 1. Só que x elevado a 1 é o mesmo x. Você coloca o x aqui. Agora eu pego esse termo aqui, ó, 14x, e vou dividir por quem está em evidência, que é o 2x. Eu tenho x em cima, x embaixo, cancela. 14 dividido para 2, isso dá 7. Coloca 7 aqui, igual a 0. Novamente, o produto de dois numerais igual a 0. Um dos dois tem que ser 0, os dois são 0. Pego de fora igual a 0. 2x igual a 0. X igual a 0 dividido por 2. X é igual a 0, meu xilinho. E eu pego agora o de dentro do parênteses, x mais 7 igual a 0. Isolo x é igual a 0. Aqui está positivo, passa para o segundo membro negativo. 0 menos 7 dá menos 7. Isso aqui é o x. Logo, o meu conjunto de solução é o menos 7, que é o menor, e o 0, que é o maior. Então, dá um espaço aí para vocês tirarem o print. Muito bem. E aí nós veremos agora as incompletas com A e C. Então, as incompletas com A e C. Então, elas se apresentam assim, ó, ax ao quadrado mais, coloca assim, mais ou menos C, certo? Igual a 0. Esse C pode ser positivo, pode ser negativo. Esse A também, dependendo da situação, pode ser positivo ou negativo. Então, assim, ó. Nesse caso aqui, B tem que ser, o B aqui não aparece. Aqui o meu A tem que ser diferente de 0. E o meu B aqui é igual a 0. Então, exemplo de número 1. Eu tenho termo aqui. Eu tenho x ao quadrado, vou colocar assim, 3x ao quadrado, menos 108, igual a 0. Então, eu vou destacar o valor de A. O A é o que acompanha o x ao quadrado, é o 3. O B, eu sei que é 0. E o C, menos 108.
Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse termo C, passar ele para o segundo membro com a operação inversa. Vai ficar assim, ó. 3x ao quadrado menos 108 igual a zero. Isolo 3x ao quadrado igual. Está menos do zero, está menos 108, vem para cá mais 108. 3x ao quadrado, 0 mais 108 dá 108. Isolo x ao quadrado, fica 108 dividido por 3. Deixa eu apagar aqui. Aí fica assim, x ao quadrado é igual. 108 dividido por 3 dá 36. Eu vou isolar o x, aqui é uma potenciação, vou expressar essa potenciação em uma radiciação. X igual a mais ou menos a raiz quadrada de 36. X igual a mais ou menos a raiz quadrada de 36, isso é 6. Então, meu x' é 6, meu x duas linhas é menos 6. Logo, meu conjunto de solução é menos 6 e 6. Então, toda vez que eu tiver uma equação incompleta com as C, o resultado serão raízes iguais com sinais opostos. Serão números opostos ou simétricos. Exemplo de número 2. Vou colocar aqui 5x quadrado 225 igual a zero. Ó, eu tenho agora menos 5x ao quadrado mais 225 igual a zero. Certo? Aqui, deixa eu ver aqui. É 245. Então, o que nós faremos? Nós vamos destacar o valor de A. O valor de A é menos 5. O valor de B, 200. O valor de B é 0, né? E o C, 245. Então, vamos resolver. Vai ficar assim. Menos 5x ao quadrado mais 245 igual a zero. O que eu farei? Eu vou pegar o termo C, passar para o segundo membro com a operação inversa. Menos 5x ao quadrado igual a zero, menos 245. Vou pegar, repetir o menos 5x ao quadrado, 0 menos 245 dá menos 245. Não se preocupe em multiplicar aqui por menos 1, dá para fazer no final. Isolo x ao quadrado, que fica menos 245, dividido por menos 5. Ó. Menos com menos dá mais. X ao quadrado igual menos com menos dá mais. 24 para 5 dá no máximo 4. 4 vezes 5 dá 20. Para 24 sobra 4. Abaixo do 5, 45 por 5 dá 9. Eu tenho uma potenciação, vou expressar essa potenciação em uma radiciação. Então, x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 49. X igual a mais ou menos 7. X igual a 7 vai ser meu x'. E x igual a menos 7. Então, meu conjunto de solução será menos 7 e 7. Dá um espaço aí para vocês tirarem o print. Muito bem. Então, gente, essa foi a nossa aula. Espero ter sido bastante claro nas minhas explicações. Espero que vocês tenham compreendido. Se vocês gostaram dessa aula, deixe aí o seu like, deixe o seu comentário. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.